Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas. Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas. A gente está aqui hoje com Guilherme Dinali, da Compass, Daniel Nunes também com o time da Compass e eu, Guilherme Franco. E a gente tem um convidado muito especial que eu vou pedir aqui para ele se apresentar e falar um pouquinho dele, da história dele e da região do sudoeste de São Paulo, que é um orgulho aí para o agronegócio brasileiro. Por favor, Ney Alves, fala com a gente, Ney. Bom dia, boa tarde também. Meu nome é Ney, eu sou mineiro, né, não de nascença, mas criado em Minas. E já estou erradicado aqui no estado de São Paulo aqui há uns 25 anos já, então me tornei praticamente paulista, né? Minha história, né, formei em Minas, vim para cá, trabalhei 6 meses na Cargill e tive uma carreira solo durante um ano. E há 23 anos atrás, né, trabalhava na cooperativa e o departamento da cooperativa foi terceirizado, né? E foi em junho de 96 surgiu a DETEC, né, consultoria agronômica, né, o meu parceiro sócio Roberto, né? E a gente já há 23 anos na estrada, mudando um pouco o panorama dessa região, né? E dando consultoria nas áreas de soja, milho, feijão, trigo, né? E outros grãos aí. Porque você chegou na região há muito tempo, igual você falou, né? E como é que foi essa... Porque assim, não foi da noite pro dia que nós estamos colhendo aí no sudoeste do estado de São Paulo mais de 80 sacos. Né? Então, eu queria que você contasse um pouco essa história. Como é que foi a aceitação dos produtores, a tecnologia, até chegar, né? Porque hoje nós estamos falando aí, né? Rumo aos 100 sacos, né? Rumo aos 100 sacos de soja, né? Como é que foi essa adaptação do produtor? Porque às vezes eu percebo que outras regiões do país o produtor ainda é um pouco receoso. Será que é a informação que não chega? Será que é falta de consultoria? O que você vê aí que fez o produtor aqui do Sudoeste, né, conseguir romper barreiras, quebrar paradigmas, né? Todo um conjunto de fatores, né? Primeira coisa, lógico, os fatores climáticos, né, que favorecem. Nós temos um bom solo, nós estamos na altitude, essa região vai variar de 600 a 700 metros, né? É uma altitude que favorece para a cultura da soja, né? Mas dentro desse mesmo microclima tem ainda produtores que estão produzindo médias de 55, 60, que para nós é uma média muito baixa, e produtores colhendo entre 80 e 85 de média geral, não média de um único lote. Uma das referências, eu acho que fica fácil você analisar a dimensão disso, é esse concurso que tem todo ano do SESB, né, do Comitê Regional. O Sudoeste Paulista, né, Sul-Sudoeste, que é a área que a gente atua aqui nessa parte, temos atuação também no Norte e Noroeste Paulista, aí já é um outro tipo de cultura, que é soja em renovação de canavial, mas assim, as altas produtividades estão nessa região. É uma região que já ganhou 6 concursos, né? 1 nacional e 5 regionais. Né? Desses seis prêmios, né, 4 eram clientes da nossa consultoria. Né? Então acho que isso aí já é uma referência bastante interessante para ter uma dimensão do que é o Sudoeste Paulista. Um outro diferencial que eu acho importante, que eu vejo uma carência muito grande, né, em várias regiões de soja, é a consultoria, né? Essa cultura da consultoria agronômica. Aqui tem pelo menos 3 empresas grandes, mais consultores independentes rodando, né? Cada um tem seu grupo de clientes. Hoje, pegar os melhores produtores da região, né, todos eles têm algum tipo de consultoria. Voltando ao nosso tema principal, que é sobre nutrição mineral de plantas, é uma pergunta bem direta relacionada a esse tema. Como a nutrição e os bioestimulantes que acabam estando junto com nutrientes ajudam vocês a buscar altos patamares de produtividade? Olha, a nutrição, seja a nutrição básica de plantio, cobertura e nutrição, a gente usa muito a questão de nutrição foliar e bioestímulo também foliar, faz parte hoje do cardápio de nutrição de qualquer produtor da região. Tá? Numa programação de safra que a gente faz para o nosso cliente, está lá adubação de plantio, adubação de cobertura, adubação foliar, bioestimulantes que vai no tratamento de semente, né? Já faz parte, não tem como você atingir produtividades de 100 sacas por hectare, acima de 80, sem pensar em uma complementação nutricional, né? Que faz parte
desse cardápio que a gente trabalha com o produtor. O estímulo de planta, né? Então, produtos para estimular a planta e produtos para evitar o estresse, né? Diminuir os fatores de estresse da planta, né? A planta sofre estresse todo dia. Ora a temperatura muito alta, agora há pouco mesmo estava uns 34 graus, né? Aqui já tem alguns dias que não chove, a planta estava murchando, ela está perdendo potencial produtivo, né? E uma boa nutrição, tanto a base do solo bem construída, como a complementação via folha, é extremamente importante para a gente conseguir esses patamares, né? Pode ver em qualquer ganhador do SESB ou produtores que estão com patamares de média aí acima de 75, 80 sacas, todos eles usam nutrição foliar. Pelo menos 3 vezes durante o ciclo da cultura ele está fazendo algum tipo de intervenção. Ney, no passado, a nutrição de plantas, os fertilizantes foliares já foram bastante apedrejados, né? Alguns agricultores não acreditavam, a consultoria não recomendava. Isso aqui na região, pelo que você está me falando, hoje já é um assunto que é padrão, é normal. Os agricultores utilizam, a consultoria recomenda. Infelizmente, você escuta aí até de doutores aí que adubação foliar e perfumaria, que é água de batata, ou que não funciona. É lógico que tem produtos e produtos no mercado, né? Então são dois fatores fundamentais. Um é ter qualidade do que você está aplicando, certo? E 2 é aplicar o que realmente está de acordo com aquele momento, daquela fase do estágio felanóide da planta, do tipo de estresse que a planta está passando, do tipo, da quantidade dos nutrientes, como é que está a minha análise de solo, né? Então, naquela ânsia, às vezes, de vender um pacote, posiciona coisa que não tem necessidade para aquela região ou para aquele agricultor, né? Uma coisa eu estou produzindo um solo com 10% de argila, outra coisa é um solo com 70%. Eu não posso ter uma receita de bolo igual para todo mundo. Produto anti-estresse, né, ou bioestimulantes, normalmente, independente do tipo de fertilidade, ele tem um desempenho mais ou menos homogêneo, mas quando você parte para micronutriente, você tem que saber o que você está colocando, ou macronutriente, né? Então é comum, nós trabalhamos aqui nutrição foliar com manganês, boro na adubação, boro a lance como corretivo, boro complementação via folha. Trabalhamos um pouco de zinco na cultura da soja, molibdênio e cobalto de 1 a 2 aplicações durante o ciclo. Usamos fosfitos, né, focado em melhorar a tolerância da planta a doenças, né, potássio e magnésio para carreamento de carboidrato para enchimento de grão, né, MAP e aminoácido, muito comum a gente usar fósforo e aminoácido para recuperar uma planta depois de um período de seca, de estresse, né? Ou uma fitotoxicidade de herbicida, ou um evento como a chuva de granizo, né? Então é muito comum aqui, é rotineiro o uso desse tipo de nutrientes ou de bioestimulantes. O que você tem orientado aí seus clientes em relação à safrinha? O que você poderia compartilhar com os produtores que estão nos ouvindo em relação a investimento versus risco? O que você adota aí no seu dia a dia como critério de recomendação? Eu acho que o primeiro cuidado, né, é seguir o mais importante, é trabalhar dentro da janela de plantio ideal, ok? Então o milho está com bons preços, tende a chegar agora, daqui a 15 dias já se começa a plantar alguma coisa aqui, mas o grosso da safrinha no mês de fevereiro, né? Mas alguns produtores vão ficar tentados aí a entrar março adentro plantando. Para essa região aqui, o risco é grande por causa de geada, de frio, tá? Então a gente tem que, primeira coisa, respeitar a janela de plantio. E não só do milho, respeitar da soja, que muitas vezes o produtor, no anseio de plantar na melhor janela do milho, prejudica a produtividade da soja plantando cedo demais. Quer plantar cedo, até para você fazer o que não é ideal, você tem que ter muito conhecimento técnico, científico embasado para você compensar os problemas do plantio muito do cedo, né? Mas não justifica se sacrificar a soja em prol de uma cultura de safrinha. Então, primeira coisa, esse ano as chuvas chegaram tarde na maioria das regiões, né? Então, quem plantou soja em novembro, a gente aproveita, tira, faz uma palhada, né? Algum lugar mais quente que der para plantar uma braquiária, ótimo. Onde for mais frio, plantar uma aveia, né? Ou fazer um cereal de inverno. O que não pode é o agricultor, né, nessa altura do campeonato, correr risco extremo, né? O preço está bom, então vamos plantar até 10, 15 de março. Para essa região aqui,
o risco de você pegar uma geada e produzir pouco e lá na frente o preço do milho não ser mais o mesmo é muito grande, né? Algumas regiões mais quentes permitem você prolongar um pouco mais, né, essa janela de plantio. Tá? E a tecnologia não tem como abrir mão dela, gente. A gente só vai ter resultado em qualquer coisa que a gente fizer na vida, sendo criterioso, usando técnica apurada, né, e fazendo as coisas com capricho e respeitando as regras básicas aí de qualquer negócio. Acho que vale a pena comentar aqui nessa nossa conversa. Esse ano a gente teve no sudoeste do estado de São Paulo, acredito que em outras regiões do Brasil também, a gente teve naturalmente um atraso de chuva, igual você comentou, né? E mesmo ali em dezembro, a gente teve altíssimas produtividades e comprometeram muito altíssimas temperaturas, desculpa, comprometeram muito a nodulação, né? A nodulação esse ano ficou uma coisa muito ruim, né, Ney? Não sei se você acompanhou. E assim, uma coisa que eu percebi, sabe, é que, pegando o gancho que você comentou, né, de o cara, em vez de plantar um safrinha, né, o produtor, em vez de plantar um safrinha, fazer uma cultura de cobertura aí, né, para tentar manter esse manejo de solo e tentar melhorar a qualidade, vamos botar, do solo, eu percebi muito isso. Onde a gente teve áreas que já vem fazendo esse manejo de palha, áreas de plantio direto, eu percebi que a nodulação, até pela própria microbiota do solo, né, tá favorecida ali nesse ambiente, ela foi muito melhor. Mas eu atrelei muito esse ano também em relação à temperatura. Porque a palha aguenta, né, tem vários trabalhos aí na literatura demonstrando o quão é importante você ter uma palha, você manter ali um microclima adequado de temperatura. Então, eu não sei se você chegou a ver isso, se chegaram a ver isso, mas a temperatura influenciou demais na modulação esse ano. Demais, mas muito mesmo, né? Acho que foi um ano desafiador aí para quem trabalha com micro-organismo aí, né? Isso não adianta, né, Guilherme? Você continuar naquele velho processo de sucessão de cultura, né? Tira a soja, planta o milho, tira o milho, planta a soja, tira a soja, planta o milho. Aí vem problemas com nematóides, compactação, porque não faz palhada no sistema, né? Problemas com plantas daninhas, né, de difícil controle, plantas daninhas resistentes a glifosato e outros princípios ativos, né? Então a sucessão, né, plantio direto, ele tem um pré-requisito, né, para dar certo, que é rotação de cultura, fornecimento de palhada, né, e respeito também quando a umidade do solo, a questão de mecanização, né? E esses pré-requisitos muitas vezes não estão sendo respeitados, né? Então a rotação é soja com milho da marca A, no outro ano soja com milho da empresa B, no outro ano soja com milho da empresa C. Só muda isso, só troca as cultivares de soja, os híbridos de milho, mas sempre a mesma coisa, né? Então a gente está tentando, lógico, a gente sabe do problema do custo, a terra aqui é difícil, o arrendamento é caro, né? A gente está tentando achar algumas alternativas, por exemplo, sojas que plantaram mais cedo, o milho foi colhido ainda no mês de maio, começo de junho, a gente colhe o milho e imediatamente entra com a cobertura de aveia. Por mais que ela vai ficar aí no máximo 60 dias, né, no campo, mas já está produzindo raiz para ajudar na descompactação do solo, está produzindo um pouco mais de massa, né? Assim poderia ser também implantar um nabo forrageiro. Os produtores nossos estão começando a acordar para fazer um sistema Santa Fé, que é fazer o milho safrinha consociado com a braquiária. Então, a partir do momento que você sai do que é o pré-requisito, que é a base bem feita, você começa a ter um monte de problemas em consequência disso. Ney, dentro do conceito do plantio direto, a gente vê aí alguns, vamos falar assim, problemas emergentes, né, no plantio direto. E uma coisa que a gente observa bastante é um gradiente de pH, né, quando a gente pega os primeiros centímetros comparado com uma profundidade. Isso é um desafio, né, porque a gente sabe que a raiz cresce e precisa ter nutriente disponível aí ao longo do perfil. Então, o que você tem feito aí no seu dia a dia para tentar minimizar esse gradiente de pH e gradiente de disponibilidade de nutriente? Esse é um problema sério, acho que não só na região nossa, mas acho que a nível de Brasil, né? Camada de 0 a 5, 0 a 10, com pH extremamente alto, né? E deficiências de vários micronutrientes, né? E muitas vezes abaixo de 10 centímetros o solo está uma porcaria, né? Tem alumínio, tem pouco cálcio e por aí vai. O pessoal esquece um pouco, né, daquele conceito de solubilidade, né? Questão da solubilidade. Então o calcário é baixíssima solubilidade, né? Só que o que foi preconizado quando se começou o plantio direto?
né? Quando a gente fala fazer palha, fazer massa, né? Mas não é só da parte aérea, fazer raiz, né? Então se esqueceu disso. Eu falo, você entra num processo de sucessão, só duas culturas, 2 tipos de sistema radicular, acarreta esses problemas, compactação, né? Então você não tem bioporo, tá? Bioporo nos nossos solos estão cada vez um volume menor, né? Matéria orgânica ficando, o plantio direto foi feito para elevar a matéria orgânica do solo, os níveis de matéria orgânica estão abaixando, né? Por quê? Porque o lado econômico pesa, né? E a parte de cobertura verde, muitas vezes o produtor não quer fazer uma cobertura, mas planta um milho com a expectativa de vender R$25, que é preço de custo, né? E quando a gente fala de fazer uma cobertura, não é que ele não vai plantar milho, né? Pega as áreas que estão mais críticas, com problema de compactação ou problema desse gradiente de fertilidade, né? E vão fazer uma braquiária, vamos fazer uma cobertura com um sistema radicular rico, tá? Para que se recupere a estrutura desse solo, para que esse calcário de baixa solubilidade consiga achar uma maneira de descer, né? E outra coisa que é muito importante, não adianta você, como a mobilidade desse calcário ela é lenta ao longo do ano, né? Você não pode deixar o solo ficar ruim, o pH muito baixo, saturação de base muito baixa, para depois fazer calagem, né? No plantio direto, é como se você fosse dono de uma loja e tivesse um estoque muito pequeno. Você usa aquela parte do teu estoque e tem que repor rapidamente. Então, calagem, gessagem dentro do plantio direto são doses baixas feitas com alta frequência, ou anual ou a cada 2 anos. Para quê? Para que dê tempo daquele calcário jogado há 2, 3 anos atrás já desça e você vai repondo esse calcário aos poucos. Tem muito produtor que às vezes fica 4 anos sem corrigir o solo, sem jogar nada de calcário. Aí você tira uma análise, pede lá 4 toneladas de calcário por hectare, 5 toneladas, e ele quer jogar aquilo por cima. Não pode deixar chegar nesse ponto, né? Corrigir o solo pelo menos a cada 2 anos você tem que estar repondo o calcário, né? E fazendo raiz. Fazer raiz, né, é fundamental para que se elimine esse problema desse gradiente. Eu pego meu celular aqui, cara, eu tenho vários aplicativos aqui, tem dezenas de aplicativos e eu uso talvez 10% dos aplicativos que eu tenho. E quando eu olho para a agricultura, eu vejo algo muito similar, ou seja, uma oferta muito grande de tecnologias digitais, vamos falar assim, coisas que são oferecidas para o produtor, mas quando eu vejo a aplicação disso, me parece que o nível de adoção, de uso, de fato, ele é muito pequeno. Qual que é a sua visão sobre isso? Como é que você tem visto aí, vamos falar assim, o uso de tecnologias no campo? Porque parece que tem tanta coisa que o produtor meio que está perdido, não sabe, não consegue simplificar para utilizar. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que é parte da cultura, né, do agricultor brasileiro, né? Ser meio desconfiadão, né? Então, as adoções de novas tecnologias realmente elas são muito lentas, né? Nós começamos a falar de agricultura de precisão, de amostra de solo georreferenciada há mais de 10 anos, né? E depois de 10 anos você tem aí 20% ainda de agricultores adotando, né? Lógico, não é nenhum sistema perfeito, mas é muito melhor do que nós fazíamos no passado, né? E mesmo assim ainda a adoção é lenta, né? Então realmente eu acho que faz parte da cultura, é um processo demorado, principalmente aquelas tecnologias que visualmente não mostram diferenças, né, visuais naquele momento, aquela coisa imediata, né? Por exemplo, você pega um fungicida que está com baixa eficiência no controle de uma ferrugem e coloca do lado na área produtora um que é top e ele vê a doença numa parcela e não vê na outra, a adoção é imediata. Mas quando você fala de nutrição, de fertilidade de solo, visualmente é difícil, né? Uma soja de 80 sacas por hectare e uma de 90, visualmente não tem diferença. Você não vai falar assim, opa, essa aqui dá 90, essa aqui dá 80. Então é difícil você enxergar visualmente. Então essa adoção é mais lenta, né? Aquela tradição de você pegar um produto, testar e lá colher lado a lado, são poucos agricultores que têm essa curiosidade. Justamente porque o dia a dia dele é muito corrido, né? Então muitos passaram a adotar o quê? A consultoria, para que fizesse esses testes e desse um respaldo. Então, produtores hoje que pagam uma consultoria particular, eles têm uma rapidez de adoção das tecnologias muito maior, muito mais rápido do que aqueles que não têm hoje consultoria, né? Mais devagarzinho elas vão sendo adotadas, né?
E o que eu vejo assim também, Ney, até você tem muito mais experiência do que eu aí, o que eu vejo também que está acontecendo no campo é uma transição também, né? Com a chegada da tecnologia, a informação começa a chegar, né? Então as pessoas começam a ficarem curiosas e querer entender o porquê de certa tecnologia, né? Você vê isso também, você vê que parece que essa segunda geração aí de produtores já está mais adepta, já acredita mais, muito em função da tecnologia. Com certeza, né? Primeiro que assim, o acesso à informação para essa nova geração é muito maior, eles estão acessando o tempo todo, Facebook, Instagram, né? Clientes meus chegam para mim, você assistiu a palestra do fulano de tal, falando sobre solo, às vezes o cara já está até mais, se você não se cuidar, o cara está mais informado que você. Então isso aí facilitou muito, né? Hoje você senta no YouTube, sobre qualquer área da agricultura, você tem aula, tem professores, tem mestre falando e você não aprende quem não quiser, né? Isso aí está ajudando bastante, né? Por outro lado, né, eu vou falar da questão de nutrição foliar, que é um dos assuntos que a gente está abordando aqui, né? A quantidade de empresas, de gente entrando no mercado é tão grande que muitas vezes o produtor fica meio perdido. Ele dá aquela freada, opa, peraí, vem 10 produtos diferentes para dando a mesma coisa que eu preciso fazer aqui. Cada né? Aí você fala, poxa vida, e aí, em que eu acredito? Por isso que é importante eu falo para o pessoal das empresas de nutrição, gente, vocês têm que investir em pesquisa, né? Eu acho que, isso é uma opinião minha, pessoal, para você lançar qualquer tipo de adubo no mercado, tinha que ter teste oficial de eficiência agronômica. No dia que colocar isso aí, muita empresa picareta vai sair do mercado. Então a empresa é obrigada a investir, pagar uma pesquisa de instituições cadastradas, mostrar que esse foliar meu aqui faz isso, tá, então vamos ver se faz. Aí eu acho que ia dar uma filtrada muito grande, só os bons iam permanecer no mercado e a utilização desse tipo de tecnologia eu acho que só ia crescer, né? Tem hoje empresas como a de vocês que investem nisso aí, né? Faz trabalho com pesquisadores privados, com pesquisadores de órgãos públicos, né? Para mostrar, tem estação vocês têm uma estação de pesquisa, né? Quantas empresas hoje de nutrição foliar que tem uma estação de pesquisa? Que 2, 3, 4 empresas no mundo de mais de 500, né? Então, no final, né, o produtor tem que entender, tudo no final é estatística, é pesquisa agrícola, é repetição, né? A variedade que ele está plantando hoje, né, que ele experimentou e gostou, a cultivar de soja ou híbrido de milho, só está ali porque passou por um monte de parcelinha, de bateria, de repetição, de ensaio, repete um ano, seleciona, até chegar no campo. E muitas vezes ainda chega no campo e dá errado, né? Então, no final, gente, a ciência é o que prevalece. Não tem como escapar dela, do conhecimento científico e tecnológico. Não tem como sair. É o único jeito nós chegarmos aí aos 100 sacos de soja de média, né? Mais que isso, tem vários lotes produzindo, né? Mas como média geral, eu acho que é a meta de muitos bons agricultores do Brasil. Bom, Ney, a gente já caminha para o final do nosso Plantcast, né? O primeiro podcast aí relacionado à nutrição de plantas. E eu gostaria aqui a gente falou bastante sobre tecnologia, falamos sobre propriamente dita a nutrição de plantas, falamos sobre aspectos de manejo. Eu queria fazer duas perguntas em uma, vou abusar da minha pergunta final. Acho que está na hora também de você falar um pouco da DETEC, de vender o peixe. O que a DETEC traz de diferenciais aí para o agricultor, tanto no que vocês fazem no dia a dia, o trabalho, em tecnologias e o que fazer para chegar ou para ultrapassar a barreira dos 100 sacos de soja, ou se quiser fazer uma referência também para outras culturas, fica à vontade. O que fazer para passar dos 100 sacos de soja, que é uma meta buscada aí por vários agricultores no Brasil? Olha, não é fácil. A gente até meio... O jeito de falar às vezes vai parecer meio exibicionista, mas nós estamos estagnados aí pelo menos há uns 5 anos, nos 80 e pouco. Né? A gente tem conseguido alguns lotes chegar nos 90 e tem as áreas de SESB, né? Mas assim, média geral de 90 sacos, a gente quebra a cabeça, né?
A primeira coisa é ter profissional no campo preparado e com vontade de ter resultado, né? Então, todos os técnicos nossos, a gente tem treinamento aqui nessa estação de pesquisa, traz pesquisadores aqui para a gente discutir, debater, igual nós estamos fazendo aqui. Estamos participando de tudo quanto é evento no Brasil, de congresso, simpósio. Fazemos a nossa pesquisa, né? Sempre olhando o que está acontecendo no campo, qual é a demanda do campo, para a gente conseguir. Em áreas experimentais, a gente tem conseguido ultrapassar essa casa dos 100, 100 e poucos. Mas a gente sabe, o agricultor nosso, o cliente DETEC, agricultor, cliente DETEC, ele não é diferente. As adoções são lentas, né? A gente às vezes traz um pacote com 10 tecnologias novas, né? Ele vai adotar uma, no outro ano adotar outra, até ir sentindo segurança. Então a DETEC sempre teve essa preocupação, né, de tornar a agricultura viável, sustentável e lucrativa para o agricultor, para o nosso cliente. Mas essa busca, né, aos 100 sacos, né, de média, vai demandar muita coisa, não só da parte técnica. Uma coisa que o agricultor tem que começar a olhar muito também é a questão da gestão. Gestão das máquinas, gestão do tempo, da qualidade operacional. Esse é um fator, né, que a gente orienta o agricultor, mas a gente não tem uma ação muito direta, né? Então, nós recomendamos, por exemplo, plantio em torno de 5, no máximo 6 km por hora. Mas na hora que a chuva atrasa e o plantio começa fora de época, né, começa a bater aquele desespero, o produtor quer velocidade, não quer plantar até mais tarde, né? E muitas vezes ele toma como resolução começar a plantar 7, 7,5 até 8 km por hora, né? Aí compromete a qualidade de plantio. Então essa questão operacional, time de aplicação dos defensivos, né? Você respeitar rigorosamente os intervalos recomendados, muitas vezes ocorre atraso por causa de chuva. Então essa parte operacional, ela precisa ter um pouco mais de atenção, dessa qualidade nas operações. E as adoções, as novas tecnologias que vão surgindo, a gente vai colocando, né? Colocando, testando, validando as tecnologias e colocando no campo, né? Mas como você vai mexer, por exemplo, com a questão de solo, que é uma questão extremamente importante, é difícil, né? É um processo lento, você recuperar muitas vezes a estrutura do seu solo, a parte biológica, a parte física, para você conseguir um patamar de acima de 90 a 100 sacos por hectare. É um processo demorado. Chegamos nos 80, 85, é um desafio grande a gente passar disso, a gente sabe qual é o caminho e a gente está correndo atrás disso, né? Por exemplo, o uso de coberturas, voltar àquela base do plantio direto, preocupar mais com compactação, é todo um desafio novo, apesar de serem princípios básicos, né? Eles são mais custosos de você adotar. Uma coisa é você trocar a marca do fungicida A pelo B ou do foliar C pelo D. Outra coisa é você fazer uma cobertura, interromper o seu plantio de milho e de repente investir numa braquiária, né? Então é um sistema um pouco mais complexo e demanda um pouco de tempo. Mas eu acho que 2, 3 anos no máximo a gente chega lá. Chega sim, Ney. Tenho certeza que a gente ouve falar aí da consultoria de vocês, do DETEC, é que vocês são pessoas muito sérias, muito comprometidas e que têm muito respeito pela agricultura. Então, fazendo o que vocês sabem fazer de melhor, não tenho dúvida que vocês vão chegar lá e vai ser rápido. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem na região. Agradeço o elogio, agradeço o convite, né, de estar participando. É uma honra, né, estar participando do primeiro podcast aí da Compass, né? Alguma coisa aqui pode não ter saído legal, né? Primeira vez, acho que para todo mundo aqui. Mas eu acho que o bate-papo aqui foi bastante enriquecedor. Eu aprendi muito, Ney. Agradeço mesmo pela aula. E eu sei que daqui uns 2, 3 anos a gente vai voltar aqui para falar em 120 sacas de soja por hectare. Nossa, se Deus quiser, a gente chega lá. Já fica o convite para fazer um podcast de feijão também, né? A gente já sabe que até 150 chega aqui no Brasil, então nós temos uma meta já pela frente aí. Obrigado pela parceria. Alô. Valeu. Foi um prazer. Boa. Esse foi o primeiro Plantcast. Agradecemos a todos que nos acompanham. Se você gostou, envie esse programa a seus amigos, colegas, clientes, parceiros, enfim, a todo mundo que se interessa pelo tema. Nós estamos no Spotify, no Deezer ou em qualquer agregador de podcasts. Agradeço a presença do nosso convidado, do Ney Alves, Daniel Nunes, Guilherme Dinali. Voltamos daqui a um tempo, daqui a uns 15, 20 dias.
O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.